Chegou o sábado e sábado é dia de estudo de fundos imobiliários. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos e a ideia desse canal é tratar de conteúdo aprofundado de fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar do GCRI11, esse que é um fundo ainda pouco conhecido, mas está entregando um rendimento muito interessante, mais de 13% ao ano. Ele ainda tem uma liquidez baixa, tem um PL aí em torno de 100 milhões de reais e está passando nesse momento por uma nova emissão de cotas, visa aí aumentar 50% do patrimônio atual. Então acho que vale a pena a gente fazer essa atualização, ver como é que está esse fundo, como é que estão as taxas dele, qual que é a projeção para o futuro e, claro, ao final, aquele resumo com tudo sobre o FII que a gente está analisando. Então bora para esse estudo. Já peço antecipadamente seu like, seu comentário, isso é muito relevante, muito importante para a gente. Iniciando o nosso vídeo sobre o GCRI11, o Galápagos Recebíveis Imobiliários FII, aqui a gente vai fazer a comparação com o relatório gerencial de junho de 2021, que é quando a gente fez a análise completa desse fundo, tá aqui no card para você poder conferir. Gestão feita pela Galápagos Capital, administração do BTG Pactual. Esse fundo iniciou em dezembro de 2020, anúncio de rendimentos dele nono dia útil, um pouquinho diferente da maioria dos fundos que tem database aí como dia 30. Pagamentos e rendimentos 14º dia útil. Taxa de administração do fundo de 1% sobre o PL. E ele ainda tem aí taxa de performance de 20% do QCD. Distribuição do IPCA mais yield do IMAB5. Hoje patrimônio líquido desse fundo de 98,8 milhões de reais. Quando a gente fez a análise lá em junho de 2021 era um patrimônio de 87 milhões de reais. É interessante a gente falar que em julho de 2021 eles fizeram uma emissão e essa emissão foi bem fraca, foi bem mal sucedida, tá? Eles visavam ali dobrar o fundo naquele momento, mas a captação foi muito ruim, cerca de 14 milhões de reais. E nesse momento, inclusive, esse é um dos motivos para a gente estar fazendo essa atualização nesse momento. O fundo está fazendo aí uma nova emissão de cotas, é uma oferta 476, visa 49,4 milhões de reais, então 50% a mais do patrimônio atual. A emissão vai vir a R$ 98,89, já considerando 0,33 de taxas. Interessante nesse fundo que ele sempre faz emissões 476, e também com taxas baixas, tá? A primeira emissão do fundo veio a 0,17, a segunda emissão 0,27 e agora 0,33. A gente tem vários fundos aí emitindo a 2,50, a R$3, tá? Então realmente é interessante a gente prestigiar fundos que fazem esse esforço, tá? Não é fácil conseguir driblar toda a questão, toda a burocracia e também todos os interessados aí em abocanhar a taxa de emissão. Os cotistas hoje são 1.716, é um fundo ainda pequeno. Lá em junho de 2021 a base era ainda menor, 330. PVP hoje do fundo em 0,99, exatamente igual ao PVP lá de junho de 2021. E para fechar essa introdução, o dividend yield do fundo lá em junho de 2021 era de 5,93%, isso porque o fundo ainda não tinha 12 meses e a projeção era que ele entregasse cerca de 12% ao ano. Hoje ele está entregando aí 13,37%, então passou dessas expectativas iniciais. Partindo aí para o comentário da gestão, eles dizem que os rendimentos distribuídos pelo fundo referente ao mês de fevereiro foram de 1,40 por cota, resultando no dividend yield analisado de 17,2%, isso porque eles pegam esse rendimento e analisam, tá? Por isso que não dá aqueles 13,3% que eu falei para vocês. E agora um textinho bacana explicando a queda do valor patrimonial. Eles dizem aí que a variação negativa observada nesse mês foi em razão do aumento das taxas médias das NTN-Bs, como referência a NTN-B 2026, que encerrou o mês de janeiro com uma taxa média de 5,4% e atingiu o valor de 5,53% em fevereiro. As taxas de mercado das NTN-Bs são utilizadas como base para a marcação ao mercado das taxas dos CRIs indexados ao IPCA e IGPM da carteira, de forma que o aumento das taxas médias da carteira reduzem o preço dos CRIs marcados a mercado. Porém, essa marcação não impacta nos rendimentos que são apurados pelo lucro caixa. Então é interessante para muita gente que tem dúvidas sobre marcação ao mercado, é basicamente isso, tá? Os CRIs aí que são indexados à inflação, eles têm uma referência frente às NTN-Bs. Quando essas taxas das NTN-Bs sobem, naturalmente o PU, né, o preço unitário do título público cai, e acontece a mesma coisa com os títulos privados, no caso aí os CRIs.
Movimentações do mês, eles dizem aí que houve amortização extraordinária em 2 CRIs e eventos subsequentes, né, após o mês de fevereiro, a aquisição do CRI WIMO 4 por 2,9 milhões de reais, uma taxa super interessante aí de IPCA mais 12%. Partindo agora para a DRE, é interessante que esse relatório, diferentemente daquele que a gente pegou em junho de 2021, não trazia, tá? Essa discriminação aqui das receitas em várias rubricas. Isso é interessante, fica mais claro saber de onde está vindo o recurso do fundo. A gente percebe, por exemplo, que meio a meio aqui vem de juros e correção monetária, e ainda tem um valorzinho aqui de renda fixa. Também é muito legal nessa DRE que eles trazem a discriminação do que é gasto com taxa de gestão, taxa de administração e também as provisões aí de taxa de performance e taxas regulatórias. E o mais interessante aqui é a gente observar que eles têm aqui um resultado acumulado de 0,42. Então, muito provavelmente esse fundo vai conseguir fazer umas distribuições interessantes aí nos próximos meses. Pode ser que já venha nesse mês. Isso porque ele está fazendo essa nova emissão de cotas e é sempre interessante o fundo conseguir dar uma explosão de rendimento, embora ele já venha distribuindo um rendimento muito interessante para chamar atenção, para trazer mais gente para a database e também mais gente se interessar na nova emissão. Então fique esperto aí, pode ser uma dica interessante. Falando em rendimento, a gente vê aqui que o histórico é muito bom. Apenas um mês aqui em maio de 2021 eles distribuíram menos de R$1 por cota. Então eles têm uma média aí de 1,08 e a gente vê aqui que nos últimos 3 meses distribuições muito altas, né? 1,38, 1,2 e 1,4 na última distribuição. Interessante que quando a gente fez live com o Felipe Souski, gestor aqui do GCRI, que inclusive está aqui no canal também para você poder assistir, vai ficar no card, eu fiz a pergunta para ele se dava para sonhar com um rendimento aí de R$1 por cota, que naquele momento era 1%, já era um rendimento muito elevado. E a gente vê aí com essa inflação super alta, a gente está atingindo aqui rendimentos de praticamente 1,5%. Com essa inflação super alta e o IPCA batendo 10% no ano passado, a gente percebe aí que eles já estão distribuindo mais de 1,4% ao mês. Uma nova tabela que eles trouxeram nos últimos relatórios gerencial é essa aqui de resultado mensal da carteira. E isso aqui é muito interessante. No gráfico abaixo evidenciamos o resultado de cada CRI no mês, referente a juros, correção monetária, saldo de correção monetária acumulado. Importante ressaltar que essa correção acumulada já foi reconhecida contabilmente e deverá ser distribuída futuramente conforme curva de amortização de cada CRI, de acordo com a metodologia de apuração que vai ser explicada na página 14, que a gente vai falar um pouquinho mais dela. Eles dizem aí que o saldo de correção monetária não distribuída já é de R$ 2,40. E olha que legal, nessa tabela eles já mostram pra gente o que tem de correção monetária já distribuída, correção acumulada e juros, tá? Então a gente percebe, por exemplo, que no CRI CID 2 eles têm aqui 0,19 de juros e uma correção acumulada muito grande aí de 1,02. Já no CRI WIMO 2, o grosso aqui 0,37 veio de correção monetária, aqui já foi distribuída, e eles ainda têm aí 0,06 de juros. Então cada CRI tem uma percepção diferente de correção monetária, que ainda está acumulada e não foi distribuída. É muito legal o fundo abrir isso para a gente. Acho que é o único fundo que traz esse tipo de informação. A carteira do fundo hoje são 20 operações. Quando a gente fez a análise completa, eram 18. Teve pouquíssima alteração nessa carteira. Basicamente aqui a entrada do CRI WIMO, que é uma operação de home equity, e a entrada da operação lote 5, que é voltada para loteamento. Okay? O resto das operações estavam aqui. Saiu alguma coisinha ou outra também. E algumas coisas que eu quero levantar para vocês. Primeiro, que eles trazem o código aqui de cada CRI, então facilita muito a busca do termo de securitização. Segundo, uma exposição grande aqui no CRI CID 2, que representa aqui 18,68% do PL, já foi mais, tá? Lá em junho de 2021 ele representava mais de 20% do PL, então é uma concentração importante. Ainda tem 2 outros CRIs aqui que representam muito, 10,12% para o CRI SEB e 9,72% para o CRI WIMO 2. E ainda tem aqui as outras tranches do mesmo CRI WIMO, né? Outro dado que eu marquei aqui é a questão da duration. Ela é bem baixinha, 3,1 anos. Então isso indica que o fundo tem que girar muita operação. Ele tem que originar bastante, porque sempre vai ter recurso voltando aí de amortização pesada para fazer novas alocações. E por fim, a questão do LTV, que é bem baixo na carteira do GCRI, lembrando que o Loan to Value representa o montante da dívida dividido pelo montante da garantia, e quanto menor, melhor. A gente percebe aqui que tem várias operações
abaixo aí dos 40%, né? 34%, 32%, 25%. Partindo aqui para exposição de indexadores, hoje a carteira tem 73,8% voltado para IPCA, a uma taxa média de 9,3%. Lá em junho de 2021 era 68% voltado para IPCA e a taxa média um pouquinho maior, 9,38%. Em CDI ele tem 15,9% da carteira, com uma taxa média de 5,47%, uma taxa muito interessante hoje para CDI. Lá de junho de 2021 eles tinham uma exposição um pouquinho menor em CDI, e em GPM hoje 10% da carteira, a uma taxa média de 7,3%. Lá em junho de 2021, 16% da carteira estava em GPM e a taxa média era mais interessante, aí 7,7%. Exposição por setores, a gente vê que hoje 55% voltado para residencial. Naquele momento a concentração era muito maior, 72%. Hoje a gente tem aqui 5% da carteira em loteamento e 15,7% em home equity. Naquele momento não existiam operações nesses dois segmentos. E aqui a segunda maior representação dentro da carteira, 14,3% voltado para educacional. O perfil de operações, tanto para crédito corporativo quanto para crédito pulverizado. Quando o corporativo, o risco principal está na companhia devedora. Quando pulverizado, empreendimentos imobiliários, home equity e loteamentos. A gente vê que no corporativo tem como cobrigação dos sócios e demais empresas. No pulverizado é direta do cedente ali que tomou aquele recurso, ou subordinação no CRI. Eles falam também de garantia, especialmente aí imóveis, né? A garantia real. Interessante, LTV máximo 75% em crédito corporativo, 75% para empreendimento imobiliário pulverizado, 70% em loteamento, 60% em home equity. E uma página muito interessante desse relatório gerencial que vale a leitura de todo mundo é essa aqui de metodologia de apuração do resultado de cada CRI. Eles dizem aqui que os CRIs têm seus rendimentos, juros e correção monetária apurados com base no regime caixa, sendo que os pagamentos de juros recebidos são distribuídos integralmente, enquanto a correção monetária é limitada ao valor amortizado do CRI no respectivo mês. Dessa forma, quando a correção monetária é superior à amortização, o excedente não é distribuído, sendo que se não há amortização em determinado mês, não é reconhecido lucro caixa referente à correção monetária. E aí eles trazem como exemplo o CRI CID 2, que teve como início de correção dia 12/3. No primeiro período de apuração do resultado, em março, tivemos uma correção monetária de 4,5 milhões de reais, porém a amortização de apenas 2,3 milhões de reais. Dessa forma, no primeiro período de apuração de resultado em março, tivemos uma correção monetária de 4,59, porém uma amortização de apenas 2,32. Limitamos a apuração da correção monetária ao valor do caixa recebido pelo fundo, que é exatamente o 2,32. Já no período seguinte, tivemos uma amortização de 95,8 e, consequentemente, foi possível realizar pagamento de correção monetária 9,3 e do resultado acumulado do mês anterior, que eram aqueles 2,27 que ficaram sobrando. Então eles mostram aqui de uma forma muito didática e na prática como é que é feita a distribuição de correção monetária. Se tiver amortização suficiente que compõe o caixa do fundo, eles conseguem fazer a distribuição, se não, fica ali acumulada. Para finalizar o relatório inicial, 3 operações que eu quis marcar para vocês. Primeira delas, claro, o CRI CID 2, que representa aí quase 20% do PL. Devedor é o CID Residencial SPE, é voltado ali para a incorporadora CID e tem como segmento residencial. O lastro dessa operação são cédulas de crédito bancário e a taxa de emissão IPCA mais 11,8. Esse crédito aí foi destinado à aquisição de terrenos para desenvolvimento denominado Casa Jardim Petrella Brooklyn, localizado no Brooklyn, bairro Nobre de São Paulo. E aí eles trazem também as garantias, aval da CID, aval do sócio, alienação fiduciária dos imóveis, alienação fiduciária das participações e ainda aqui dados do empreendimento. Então esse relatório realmente é muito bacana, vale muito a leitura, é muito completo. Na sequência, o CRI SEB, devedor aí o grupo SEB, tipo educacional. Ele tem como lastro o contrato de locação, foi emitido aí IGPM mais 7,3%. Resumo da operação é uma antecipação de recebíveis referente ao contrato de locação do imóvel alugado para o grupo SEB, com vencimento em 2031. E aí as garantias, alienação fiduciária do imóvel avaliada em 18,8 milhões de reais, LTV de 52%, coobrigação dos sócios e ainda aí
Caso ocorra a rescisão desse contrato de locação, que é típico, não atípico, o cedente tem aí o dever de recompra dos créditos, então uma operação muito bem estruturada. E por fim, o CRI IMO 2 é uma operação de crédito pulverizado voltada aí para home equity. Para quem não lembra, a gente falou até no vídeo passado do RPR11, está aqui no card também para você. Home equity é aquela operação de refinanciamento. Então o cidadão tem lá a casa dele, quer fazer um empréstimo e coloca a casa, o imóvel dele como garantia. O lastro dessa operação são cédulas de crédito imobiliário, a série Sênior a IPCA mais 7% e a série Mezanino a IPCA mais 12%. E resumindo a operação, consiste em uma antecipação de recebíveis referentes a uma carteira de 122 contratos de empréstimo home equity garantidos por imóveis dos credores. Toda a estrutura das políticas de crédito e cobrança é feita em parceria com a Galápagos, de maneira que toda a operação terá acompanhamento da gestora. E agora, partindo para aquele resumo do GCRI11, se você está curtindo esse vídeo, deixa o like, deixa o comentário, isso é muito relevante para o crescimento do nosso canal. Ele é um fundo aí que entrega um yield muito bom, hoje ele está perto de 14% ao ano, como a gente viu. Gosto muito da ideia de taxas baixas nas emissões, né? A gente viu 17 centavos na primeira, 27 centavos na outra e agora está emitindo a 33 centavos. Gosto também da transparência dessa gestora, eles fazem relatório gerencial muito completo e eles participam sempre de muitas lives, né? O Felipe Souza, que é um cara muito solícito, é muito bacana de conversar. Alguns pontos negativos, claro, a liquidez é muito baixa. Hoje esse fundo negocia em torno de R$240 mil por dia. Então, se você for entrar com uma posição muito grande, pode dificultar um pouquinho a questão de saída. E existe, claro, a incógnita aí nessa nova emissão. Como eles tentaram fazer uma nova emissão em julho do ano passado, não deu muito certo. A gente vai ver como que o mercado vai avaliar isso. Na minha opinião, seria muito interessante que ela desse certo, trazendo mais pulverização nesse portfólio, reduzindo aquela exposição no CRI CID 2, também trazendo mais liquidez e, claro, a possibilidade de aumento de exposição em CDI, que vem crescendo cada vez mais. A gente sabe que a taxa Selic está subindo muito e também trazendo novos segmentos para essa carteira. Pessoal, o que eu tinha para falar de GCRI11 era isso, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, deixa o comentário, deixa aqui indicação de outros fundos que vocês gostariam que a gente fizesse essa atualização. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.